Entendi, Ana. Pronto. Boa noite, gente. Pessoal, vamos começar aqui, tá, gente? Vai ser a nossa isolada da LDB 2025, totalmente atualizada, né? Totalmente atualizada. Muitas atualizações tiveram no finalzinho de 2024, né? Que nem caíram em prova ainda. Eu até criei questões dessa parte que mudou em 2024, porque nem caiu em prova ainda, mas vai cair com absoluta certeza. Eu vou até escrever aqui que vai cair e vocês vão ver que vai cair, tá, pessoal? O objetivo dessa aula é essa: você nunca mais errar uma questão sobre a LDB. Nunca mais errar uma questão sobre a LDB. Nada que estiver em prova vai ser novo para você. A gente vai ver artigo por artigo, comentar, né, conversar aqui, certo, pessoal? Conversar de forma que a gente termina memorizando, como vocês sabem, né? Oi, Val, boa noite. Como vocês sabem, a gente termina memorizando, certo? Sem nem sentir. Vai memorizar a LDB toda, toda, toda. Tá, pessoal? Toda. Minha tendência é fazer isso toda a legislação. Tá, pessoal? Toda a legislação. Comecei pela LDB. E no final do ano também, né, gente? Vocês estão sabendo aí do CNU, né, gente? Concurso Nacional Unificado. Estão sabendo, pessoal, do CNU, Concurso Nacional Unificado. Né, gente? Muitos estados, muitos municípios vão aderir a isso e já vão pegar a lista pronta. Vão pegar a lista pronta. Tá, pessoal? CNU para professores, exatamente. Somente para professores, tá? Vai ser em novembro, já tá certo que vai ter, tá, gente? Então, bora lá. Obrigado aí, Val. Esse Fred é o melhor. Obrigado, obrigado. Bora lá. Você nunca mais errará uma questão sobre esse assunto. Olha o que eu tô dizendo, tá, gente? Bora lá, pessoal. A LDB, né, pessoal, estabelece as diretrizes de base da educação, todo mundo sabe. E agora vamos embora, vamos lá, memorizar palavra por palavra, para a gente não errar nenhuma, né? Entender aqui, né? Bora lá, da educação, tá? Obrigado, Angélica, obrigado. Minha vida é dividida em duas, antes de Fred, depois de Fred. Obrigado, Angélica. A primeira isolada que ela fez, ela já passou e já está trabalhando, né? Já está trabalhando. Ano passado já está trabalhando. Bora lá. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, tá, pessoal? Vida familiar. A educação está em todo canto, né, gente? Vida familiar, na convivência humana, no trabalho, tá, pessoal? No trabalho também, nas instituições de ensino e pesquisa também está lá presente a educação. A educação não só está no prédio da escola, não, né, pessoal? Está em todo canto. Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Ou seja, a educação está em todo canto, porém a gente sabe que a LDB só vai tratar, né, pessoal, da educação escolar, tá, gente? A educação está em todo canto, na vida familiar, convivência humana, no trabalho tem educação também, né, gente? Instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, em todo canto está presente a educação, tá? Agora, a LDB só trata da educação escolar, tá? Só trata da educação escolar, que se desenvolve predominantemente, e essa palavra aqui já trocaram em prova, tá, pessoal? Eles colocam exclusivamente, não, é predominantemente, tá, gente, por meio de instituições de ensino, tá, gente, por meio de ensino em instituições próprias, predominantemente, tá, predominantemente na escola. A educação escolar acontece predominantemente na escola. Inclusive, gente, esse predominantemente aqui, ó, vai se justificar porque existe um princípio, né, gente, que diz que é valorização da experiência, o quê, gente? Intra ou extraescolar, pessoal? Valorização da experiência extraescolar, né, Angélica? Por quê? Porque o que é que a gente viu aqui? A educação está nos movimentos sociais também, gente? Tá ou não tá? Movimentos sociais, organização da sociedade civil, que são associações, convencimento, tá. Mas a LDB só trata de quê? Da educação escolar. Só trata da educação escolar. Porém, a educação escolar está predominantemente, né, por meio de ensino em instituições próprias. Predominantemente. E não exclusivamente. Tá, pessoal? Tanto é que vai ter um princípio que a gente vai ver aqui do artigo 3º, que vai valorizar a experiência extraescolar. Tá, pessoal? A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, tá, gente? Ao mundo do trabalho, tá? Para dar condições de sustento à pessoa, tá, gente? O mundo do trabalho e a prática social ao dia a dia, certo, gente? Então a educação tem que se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Porque, gente, a gente vê, inclusive, nas DCNs, né? Que a educação ela tem que ser
pertinente. Tem que valer, tem que servir para o mundo do trabalho e para a sua prática, para a sua vida em sociedade. Então, a educação se vincula ao mundo do trabalho e à prática social. Então, nós vemos aqui que a LDB admite que a educação está em todo canto, movimentos sociais e tal, mas ela só trata da educação escolar, tá, pessoal? Só trata da educação escolar, que está exclusivamente ou predominantemente em instituições próprias, gente. Exclusivamente ou predominantemente, valeu, Angélica, predominantemente, beleza, Marcos? Dos princípios e fins da educação nacional. A educação, todo mundo sabe, né, gente, que é dever da família e do Estado. Isso aqui está em outro documento importante também, tá, gente? A educação é dever da família e do Estado. Está em outro documento também. No ECA, na Constituição Federal, né, gente? Dever da família e do Estado. Inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tá? Os princípios da liberdade, ideais de solidariedade humana, têm por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Tá, pessoal? Gente, aqui, pessoal, exatamente, Marcos, exatamente. Marcos é meu aluno, já colocou aqui escrito, please. O que é isso, professor? Que danada é isso, please? É inglês? Não, é isso aqui, ó. Porque às vezes acontece, gente, de pegar uma banca pequena, que ela quer que você cobre letra por letra, palavra por palavra. O que é PRIS? Princípio da liberdade, ideais de solidariedade. Tá, pessoal? A educação, dever da família, inspirado no princípio de liberdade, ideais de solidariedade. Porque já teve banca que cobrou isso várias vezes. Essas bancas pequenas que às vezes pegam concursos municipais, tá? Cobra isso aqui. Princípio de liberdade, ideais de solidariedade. Tem finalidade pleno desenvolvimento do educando, tá, pessoal? Tem no ECA também isso aqui. Preparo para a cidadania, exercer seus direitos, né, pessoal? Seus deveres e direitos e deveres, né, gente? E preparo para o trabalho, tá, pessoal? Beleza, gente? Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, né, gente? Vocês vão fechar aí as provas de vocês na Paraíba, seja aqui em Pernambuco, seja no Brasil, onde for, tá, pessoal? Bora lá. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Gente, esses princípios aumentam, pessoal. Chega princípios novos? Chega ou não chega, gente? Sempre está chegando, né? Inclusive, chegou um em 2024, tá, pessoal? Em 2024, ano passado, tá, gente? Então, vai estar sempre aparecendo aí. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Está todo mundo em igualdade de condições. Pessoas com deficiência também, gente, também. A gente vê que isso aqui também, inclusive, foi uma coisa que revolucionou muito a questão da educação inclusiva. É igualdade de condições para acesso e permanência, né? Ninguém erra esse princípio, né? Princípio que está em todo na Constituição, no ECA. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, né? Também, esse é muito tranquilo, né? Liberdade de aprender, ensinar, tá, gente? O aluno ensina também, gente, vocês professores aí, o aluno ensina também. Ensina ou não ensina, pessoal? Ensina, né? A gente tá sempre aprendendo, né, pessoal? Pluralismo de ideias, tá, pessoal? Às vezes a gente coloca ideia única e tal. Não, de jeito nenhum, né? E de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá? Coexistem, tá? A gente vai ver daqui a pouco o que é que as instituições privadas precisam para funcionar, né, gente? Tem que ter capacidade de financiamento, gente, a instituição privada, uma escola privada tem que ter capacidade de financiamento, tem, né? Vai ser fiscalizada pelo Estado, tá, pessoal? Vai ser fiscalizada pelo Estado, vai ter autorização para funcionar também, mas pode coexistir as públicas e as privadas, tá, pessoal? Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. Todo mundo sabe disso, às vezes eles trocam isso aqui, né? Lembrar que gratuidade nos estabelecimentos oficiais.
Valorização do profissional da educação escolar. Tem que valorizar vocês, né, gente? Só vai ter uma educação de qualidade se valorizar o profissional da educação. O PNF fala, gente, toca nessa questão também da valorização de vocês aí, gente. Fala ou não fala? Fala, né, pessoal? Na meta 15, 16, 17 também. A meta 17 principalmente, né? A meta 17 diz, olha, até o sexto ano tem que ganhar igual aos outros profissionais, né? Do mesmo nível, né, pessoal? Tem algumas metas, né, que falam da valorização do profissional da educação, tá? Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. Gente, às vezes cai em conhecimento pedagógico esse assunto, né? Gestão democrática. A gestão democrática vai ser igual na União, nos estados e todos os municípios, gente? Vai ser igual, pessoal? Vai ser igual essa gestão democrática? Não. Tem que ser democrática, mas cada um faz do seu jeito, tá, pessoal? Cada um faz do seu jeito a gestão democrática. Que tem que ser democrática, tem. Mas é na forma da lei, tá? Na forma da lei, tá, pessoal? Quando ele fala na forma da lei aqui, é da lei federal e da legislação dos estados e dos municípios. Cada estado e cada município vai dizer como é a sua forma de gestão democrática. Cada estado e cada município, né, gente? Tem gente que sabe, alguém aqui trabalha em algum município que o diretor é por votação, município que o diretor é por votação. Daniela, né? Trabalha em outros lugares, pessoal. Às vezes é concurso de título. Concurso de título. Tá? Recife, aí o exemplo. Em outros lugares é concurso de título. Se eu não me engano, Olinda é concurso de título. Tá? Olinda. Tem alguém de Olinda aí? Tem. Mas, de toda forma, é gestão democrática. Tá? É por concurso de título ou é votação, Kalina, lá em Olinda? Tu já sabe? Ainda não sabe, né? Entrou há pouco tempo, né? Gestão democrática, tá, pessoal? Mas só para lembrar aqui, tá, gente? Na forma da lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, tá? Veio aqui em 2023, né? Garantia de padrão de qualidade. Tem que ter um padrão de qualidade, tá, pessoal? Tem que ter um padrão de qualidade. Mais um princípio, 2023, né? Valorização da experiência extraescolar. Estão vendo aqui, pessoal? O que é que a gente viu? Vimos que a educação está em todo canto, movimentos sociais, sociedade civil, trabalho está em todo canto, mas a LDB só trata da educação, da educação escolar, né, que está predominantemente nas instituições próprias, tá? Predominantemente. Por isso que se deve valorizar a experiência extraescolar, tá? Beleza, gente? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A LDB enfatiza isso, a gente já viu uma vez, né? Que existe essa vinculação, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial, tá, pessoal? Veio em 2013 isso aí, certo? Também isso aqui está muito manjado já. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Essa aqui chegou em 2018, né, gente? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo de toda a vida. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. Essa mudança veio em 2021, tá, gente? Pergunta qual é o público: surdos, surdos cegos e com deficiência auditiva, tá, pessoal? Criaram também até uma modalidade de educação para isso, tá, pessoal? Quem é o público? Surdos, surdos cegos e com deficiência auditiva, tá? E agora, novíssimo, vai começar a cair muito em prova. Já começou a cair, já tem questão já. Garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação. Pessoal, a mudança que veio na LDB em 2024, ela tratou principalmente de uma coisa. Alguém sabe o que foi, gente? Olha, garantia de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação.
Essa lei que mudou vários artigos, ou melhor, que acrescentou principalmente vários artigos em 2024, ela veio trazer transparência, tá, pessoal? Transparência. Hoje em dia é para ser divulgado a fila das creches, pré-escola, é para ser divulgado isso, gente? É ou não é, pessoal? O desempenho das escolas, como é que está indo o desempenho da educação no Brasil, também é para ser publicado. A gente vai ver isso tudinho, todas essas mudanças de 2024 foi em relação a isso, trazendo transparência, tá, pessoal? Quando você vê transparência, pode ficar tranquilo que vai estar correto, tá? Do direito à educação, do direito à educação e do dever de educar. Bora lá. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Aqui é o dever do Estado, né, gente? Mas a educação é só dever do Estado, pessoal? É só dever do Estado? Não. Mas o artigo 4º também da família, né, Marcos? Também da família, né? Mas o artigo 4º vai trazer o dever do Estado. Educação básica obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos, né? Obrigação dos 4 aos 17 é para ser tudo universalizado, tá, pessoal? Para ser tudo universalizado. Agora, quem é que lembra? Muita gente assistiu a aula ontem do PNE, né? Na meta 1 do PNE, educação infantil, creche e pré-escola é para universalizar, gente? Creche e pré-escola é para universalizar? Não, né, Angélica? Mas é para deixar pelo menos um percentual. Qual é o percentual na meta 1, gente? Na meta 1. Esses links são muito bons, tá? Porque não é obrigatório, exatamente. Mas tem um percentual de creche e pré-escola. Alguém lembra qual é? No PNE meta 1, para ser alcançado em 2016. Ninguém lembra, não? Aê, Marcos, pelo menos 50%. Pelo menos 50%, tá? Pelo menos 50%. Beleza, gente? Então, a educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. Organizada da seguinte forma: pré-escola, tá, pessoal? Qual é a idade aqui, gente, da pré-escola? Pré-escola, 4 e 5 anos, né, Angélica? Ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos. E o ensino médio, tá, pessoal? O ensino fundamental, né, que tem 9 anos de duração. Ensino médio dos 15 aos 17 anos, tá, pessoal? Beleza, gente? Então, tá aqui a organização. Educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade, tá? Educação infantil gratuita até as crianças de 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, TGD, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui, eu acho que ninguém erra mais, né, pessoal? É preferencialmente na rede regular de ensino, tá, pessoal? Essa educação aqui, gente, é educação o quê? É educação inclusiva ou especial, gente? Essa é a especial, tá? Esses 3 públicos somente, só esses 3 públicos aqui, deficiência, TGD e, e superdotação, é a especial, porque inclusive envolve todos, né? A gente, quem fez a ADE aqui, viu bastante isso, tá, pessoal? Beleza? Mas é só lembrar que esses 3 públicos aí da educação especial, né, que a gente vai ver mais lá para frente na LDB, tá? Vai ser preferencialmente na rede regular de ensino, beleza? Acesso público gratuito ao ensino fundamental e médio, só para lembrar, né, gente, no ECA ainda está como, pessoal? No ECA ainda está como? No ECA ainda está somente ensino fundamental, né? Aí cuidado com as questões do ECA. Fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria, certo? Para quem não concluiu na idade própria, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. A gente vê muito isso no ECA também. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando.
Aqui é o ensino noturno regular, tá, pessoal? Principalmente para o adolescente que trabalha, tá, pessoal? É o ensino noturno regular. Oferta da educação regular. Oferta da educação regular para jovens e adultos. Olha aqui agora sim. Agora é o EJA. Para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores condições de permanência na escola. Vou fazer uma pergunta difícil agora, tá, gente? O EJA lá tem uma meta, né, pessoal? Tem uma meta lá no PNE, a gente viu ontem, né? Quantos por cento do EJA devem estar, tá, gente, em escola profissionalizante, hein? Pelo menos quantos por cento? Alguém lembra? Poxa, Daniel, arretado, 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 25%. Também estou lembrado que a gente viu uma aula focada dessa, né, no PNE, tá, pessoal? Porque, professor, EJA, o que, é que tem a ver com profissionalizante? Tudo a ver, né, gente? Quem está no EJA está na idade de trabalhar. Então, é melhor que esteja pelo menos 25% na educação profissionalizante. Beleza? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio dos programas suplementares de material didático, escolar. Isso aqui todo mundo sabe. Chama até um bizu, né? MATA. Material escolar, didático, alimentação, transporte e assistência à saúde. Pessoal, vocês vão poder pegar esse transporte aqui, gente? Vocês vão poder pegar aqui, vocês como professores, vão poder pegar esse transporte aqui, gente? Na lei sim, né? Só se tiver lugar. Olha aí, Ana Cristina, tá ligado? Só se tiver lugar vago. Só se tiver lugar vago. Tá, gente? Na lei sim, né? Mas só se tiver lugar vago. Tá, pessoal? A gente vai ver já já. Mudança relativamente recente. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis, tá, gente? Olha, pessoal, para ter um padrão mínimo de qualidade, né, gente? Definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, adequada à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos, né, pessoal? Para dar um padrão mínimo de qualidade, né, gente? Tem que ter provisão de mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Vaga na escola pública da educação infantil ou do ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Completou 4 anos, tem que estar na escola. Todo mundo sabe, né, gente? Até antes disso, é até opcional, né? Creche até opcional. Agora, completou 4 anos, tem que ir para a escola. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Gente, aqui mudou em 2022, né, gente? Veio para falar mesmo, né, gente, dessa questão da alfabetização. O PNE também fala da alfabetização, gente? O PNE também fala? Fala, né, Larissa? Qual é a meta? Quem assistiu a aula ontem aí, qual é a meta? Já sabe tudo decorado também. A meta 5, né, gente? Até o 3º ano, de acordo com o PNE. Então, a alfabetização tem que ser plena, tá, gente? Capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos. Como é que vai se cobrar direitos se você não tem nem a alfabetização, se você não tem nem a leitura, né? Para a efetivação dos direitos objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Veio em 2022 essa aqui. Essa vem em 2023, também cai em prova, né? Educação digital, com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet. Educação básica e superior, né, gente? A internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências
voltadas para o letramento digital, competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas, né, gente? Até a BNCC fala disso, né, gente? A cultura digital, né? Então tem que ter aí educação digital, vai exigir conexão à internet de alta velocidade. Teve gente que riu aí, né? Deve ter alguma escola aí que não tem a menor condição, né, gente? Para garantir o letramento digital de jovens e adultos. É uma ferramenta para a educação, gente? É ou não é, gente? A computação, com certeza, né, gente? Tem caído em prova, né? E às vezes cai em prova perguntando se essa cultura digital, essa educação digital pode substituir o professor, gente? Pode substituir o professor? Jamais. Aí, Angélica, Angélica usou aqui a palavra que eu disse. Jamais. E tá aqui nesse parágrafo único, tá, gente? Tá aqui, ó. Para os efeitos do disposto no inciso 12, esse que a gente leu agora, ó, do 12, deste artigo, falta até água. Para os efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência, tá, pessoal? Colocaram isso aqui, tá, gente? Se você se lembrar, né, pessoal? Para ninguém achar que a informática, né, gente, a tecnologia da informação veio para substituir, tá? Não. Deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência, fortalecer a aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, tá? Cultura digital na BNCC, né? Aqui é a educação digital conectar todas as escolas. Beleza, gente? Quarto, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação. Acho que vocês já sabem disso, né, gente? 2018 essa, né? Período de internação agora tem que ser um período prolongado ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Beleza, gente? Já já a gente chega nas questões, tá, gente? Vão ser 30 questões hoje, já já. A gente não vai ver essa parte da teoria toda hoje, não. Certo? O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, ou seja, que pode ser exigido. Não há desculpa, não tem vaga. Eu quero minha vaga. Direito subjetivo pode ser exigido. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Qualquer um pode acionar, tá, pessoal? Um cidadão, grupo de cidadãos, associação, tá, gente? Entidade de classe, todo mundo pode acionar para exigir a vaga, tá? Educação básica obrigatória, ou seja, dos 4 aos 17 anos, né? O poder público, na sua esfera de competência, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, tá? Crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Tem que fazer esse recenseamento aqui, anualmente. Já caiu em prova, foi, professor? O período foi já caiu. É bimestralmente, trimestralmente, não, anualmente, tá? Crianças e adolescentes, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Fazer eles a chamada pública, tá, gente? Tudo isso dever do poder público, fazer a chamada pública, zelar junto aos pais os responsáveis pela frequência à escola, tá, gente? Vamos pegar a LDB aqui mais para frente. A partir de quantos por cento comunica ao Conselho Tutelar, gente? Marco vai passar em João Alfredo aí, né? Além de Marcos, mais alguém vai fazer João Alfredo aqui? 30%, né, gente? Ninguém mais vai fazer João Alfredo, não, só Marcos. Daniel também. Simbora, Daniel. Simbora. 30%, né, gente? É obrigação de quem comunicar, gente? O docente,
Da instituição de ensino, do sistema de ensino. A obrigação de quem comunicar ao conselho tutelar, gente? Da escola, né? Da instituição de ensino, exatamente, Ana. Exatamente. Beleza. Zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Divulgar a lista de espera por vaga. Gente, ó, 2023 já começou a transparência, 2024 veio mais transparência ainda. Divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Tá, pessoal? Alguém já se viu diante de uma situação prática dessa aqui, gente? Às vezes tem briga por creche, né? Eu quero essa creche aqui, tá? Né? Hoje em dia é uma obrigação divulgar a lista de espera por vagas, tá? Beleza, Kalina? Kalina, tá em Olinda, mais algum outro lugar? No estado, é? No Cabo? Beleza, beleza. Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais. Olha aqui, gente, novíssimo, 2024, mais transparência, não só para a lista por vagas, né? Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino, tá? Diretamente realizada por ele ou em parceria com organizações internacionais, certo? Como é que vai a instituição de ensino? Como é que vai o resultado da instituição de ensino, tá, gente? Tudo isso, transparência aqui, ó, veio em 2024. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, os termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Tá, gente? A gente já vê bastante isso, tá, pessoal? Primeiro, o ensino obrigatório, primeiro dos 4 a 17 anos. Né? Aquela pergunta que eu sempre faço, né, gente? Um município pode ter uma universidade, pessoal? Pode ou não pode, gente? Um município pode ter, pode, né? Agora, primeiro, faça, né, primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, certo? Primeiro, deixa o seu em todas as condições, né, conforme prioridades constitucionais e legais, né? O município tem que destinar quanto, pelo menos, de dinheiro para da sua arrecadação para a educação, gente? O município e o estado tem que destinar quanto? Pelo menos 25. Cuidado, Val. Cuidado. 18 é a União, tá? Cuidado, 18 é a... Ah, já corrigiu aqui. 25. Beleza, beleza. 18 é a União. Beleza. Qualquer das partes mencionadas do caput deste artigo tem legitimidade para peticionar junto ao Poder Judiciário. Aqui, gente, é aquele cidadão, grupo de cidadãos, associações, qualquer um deles pode peticionar no judiciário exigindo o quê? Exigindo uma vaga para quem esteja naquela idade obrigatória. Rito sumário da educação. O que é um rito sumário, hein, gente? Rito sumário. Qualquer um pode peticionar, qualquer cidadão. Olha, que fulano está sem vaga aí. Olha aí, gente, sempre pergunto, pessoal, que quando a gente não sabe alguma coisa, a gente não memoriza, vem na prova e se lasca, tá? Rito sumário é porque a ação vai correr mais rápido. Qualquer um pode peticionar, qualquer um pode, até um cidadão, um grupo de cidadãos, associações, tá? E vai correr no rito mais rápido que tem na justiça. Rito sumário, né? Na verdade tem um mais rápido que é o sumaríssimo, mas rito sumário que é bem rápido, a ação judicial correspondente, tá? Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade, certo, gente? Se for, olha, não tem por negligência mesmo, tá? O prefeito aí, o governador, tá? Pode ser imputada crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente de
escolarização anterior. Pode haver, gente, uma classificação de um aluno independentemente da escolarização anterior? Pode ou não pode, gente? Pode, né, pessoal? Pode, ele faz lá, né, a prova na escola e pode, né, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente de escolarização anterior. É possível, a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, aqui na própria LDB, tá? Como é que funciona. Incumbe ao poder público, gente, ó, 2024, ou seja, incumbe ao poder público, ou seja, é obrigação do poder público promover, nos termos do regulamento, o acesso público às informações educacionais, do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica, considerado todo o processo de realização dessas atividades. Então, todas essas, todos esses censos, resultados, né, dessas certificações precisam ser, né, tem que ser de acesso público. É medida de transparência também, gente, isso aqui? É medida de transparência também? É ou não é, gente? É. Acesso público. Beleza? Novíssimo aqui é obrigação do poder público. A organização e a manutenção do sistema de informações, tá, gente? Esse sistema de informações que hoje em dia tem que ser público, e estatísticas educacionais pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitar-se ao dever de transparência e publicidade, com preceitos gerais ao direito fundamental de acesso à informação de que trata a Lei de Acesso à Informação, tá, gente? Então, tem a obrigação de divulgar, tá? De manter um sistema de informações. Tudo isso, quando você vê lá a informação, tem que informar? Tem, tá, pessoal? Tem. O professor tem que dizer o desempenho da escola tal, da escola tal. Não, aí não, tá, pessoal? Aí não. O INEP divulga os resultados das escolas. É. Mas a gente vai ver mais para frente aqui que não precisa ser também por nome por nome, tá? Dados e microdados agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo e regulatório, serão tratados, boa noite, serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível, sempre que possível, de forma anonimizada. Sempre vai ser anônimo, gente? Sempre vai ser anônimo? Não. Observados os parâmetros para anonimização previstos em regulamento. Tá, pessoal? Novíssimo aqui, finalzinho de 2024, essa lei. Não é nem essa aqui, 15.001. Essa aqui já foi a 15.017. Tá, pessoal? Mais transparências aí, tá? De forma anonimizada. Artigo 5º. Já já a gente vai para as questões, viu, gente? Já já a gente vai para as questões. Artigo 5º. Aplica-se o disposto no parágrafo 6º, 7º e 8º do artigo 5º desta lei as informações educacionais do censo, dos exames e do sistema de avaliação de educação superior. Ou seja, tudo isso aqui, gente, tem que ser tornado público, gente. Tem ou não tem, pessoal? Os censos, os sistemas de avaliação, tudo isso, né? Então, essa lei do 24 veio para dar transparência. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A gente já viu isso aqui, pessoal? Já, né, gente? Completou 4 anos de idade, tem que estar na escola. O ensino é livre à iniciativa privada. Todo mundo sabe, tem até aquele princípio, né, gente? Coexistência das instituições públicas e privadas de educação. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, não só nacional, como do respectivo sistema de ensino, sistema municipal, estadual, federal, tem que cumprir as normas, tem que cumprir as normas. Autorização de funcionamento
e avaliação de qualidade pelo poder público, capacidade de autofinanciamento. Ela tem capacidade de se autofinanciar, exceto o artigo 213 da Constituição Federal, que tratam daquelas escolas confessionais, né, que realmente são criadas, que podem receber, sem finalidade lucrativa, que vão receber, né, recursos do Estado, mas não pode ter finalidade lucrativa. Certo, pessoal? Escolas comunitárias, certo? Mas a regra é a capacidade de autofinanciamento. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. A gente lembra logo de qual religião aqui, gente? Devendo-lhe atribuir critério da instituição, a critério da instituição, e sem custos do adventista, né, gente? Sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos da Constituição Federal. Gente, a Constituição Federal, ela diz, tá, gente, que no caso de uma obrigação a todos os impostos, você pode dar um imperativo de consciência. Aqui, no caso, é por motivo de religião, tá, gente? Motivo de religião, convicção filosófica ou política, tá? Você não vai cumprir uma obrigação a todos os impostos. Mas, me responda aí, gente, tem que cumprir a prestação alternativa? Tem que cumprir a prestação alternativa? Tem ou não tem, gente? Pronto. Agora, a prestação alternativa vai ser a critério da instituição, não é ele que escolhe, não, tá? E sem custos para o aluno. A critério da instituição e sem custos para o aluno. Todo mundo lembrava, conhecia disso aqui, gente? É 2019, já está fazendo um tempinho já, né? Está fazendo 6 anos já, né? Olha aí, ó, prestação alternativa. Prova ou aula de reposição. Ou seja, ele faltou no sábado, né, gente? Tem algum adventista aqui, ou que conheça bem alguém, né? Se eu não me engano, a partir da sexta de tarde, ao entardecer, né, ele já não tem mais obrigações, né? Isso, eu sou leigo nessa questão, nessa questão da religião. Sexta depois das 16, olha aí. Depois das 16, pronto, tiver uma aula de sábado, aí o professor vai ter que dar uma prestação alternativa. Agora, a critério da instituição, que é uma prova ou uma aula. Olha aí, minha ex-gestora é adventista, olha aí. Uma prova ou uma aula de reposição, conforme o caso. Se for prova, é só prova. Se for uma aula no sábado, vai ter aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno do estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Tá, pessoal? Vai ser uma prova ou uma aula em outro horário, tá, gente? Preferencialmente no horário que o aluno estuda, certo? Preferencialmente no horário que o aluno estuda. Agora, pode ser em outro horário? Pode. Agora, o aluno tem que concordar, tá? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino, tá? Pode passar um trabalho melhor, tá, gente? Passa um trabalho aí, certo? Que quem vai dizer a data é a instituição de ensino. Prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia de ausência. Lógico, tem que ser alguma coisa a ver com o dia que ele faltou, né? O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização da frequência. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Estão chegando nas questões, viu, gente? O disposto deste artigo não se aplica ao ensino militar, tá? Não se aplica ao ensino militar. Beleza, pessoal? Gente, a teoria hoje só vai até aqui, né? Na próxima aula, quem se matricular, aqui já tem muita gente matriculada, tá, gente?
vai ver aqui, a partir daqui, e vai ver a LDB toda desse jeito. Vamos para as questões agora, tá? Todo mundo fica aí que vamos para as questões agora. Deixa eu pegar aqui. Não. Olha aqui, gente, a parte de questões. E aqui, ó, gente, dito aí, você nunca mais vai errar uma questão desse assunto. Nunca mais. Fez isso aqui, nunca mais vai errar uma questão. Vai nem perder tempo para estudar, tá? Só vai no máximo revisar aí, né? Bora lá. Questão aqui do SESC foi do MEC, tá, gente? A LDB consiste em legislação que regulamenta tanto a educação formal escolar quanto a educação informal familiar. Pessoal, a gente acabou de ver isso. Gente, a LDB, ela trata da educação informal? Não. Mas a educação, professor, é só formal? Não. A LDB diz o quê? Diz que a educação está em todo canto, tá? Mas ela vai tratar da educação formal, né, gente? A LDB diz que a educação está na família, está no trabalho, está nos movimentos sociais, está em todo canto, mas eu vou tratar da educação, né, escolar. Então já está errado. A LDB consiste em legislação que regulamenta tanto a educação formal escolar quanto a educação informal. Falso. Haja vista que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana. Isso aqui até é verdade, mas aqui já está errado. Tá, gente? Então, uma casca de banana da banca CESP. Tá, gente? Pessoal, tem aluno que diz assim, professor, eu odeio a FGV. Eu digo assim, olha, não estudou comigo não, então. Porque para mim a banca é a melhor que tem. Essa aqui, a FGV, a questão mais bem feita. Teve FGV em Jaboatão e em São Lourenço. Os dois foi um recorde de aprovação, meus alunos, tá? Muito boa banca, muito boa banca. CESP também, pois foi do estado. Agora, tem umas outras aí, meu Deus, que eu não quero nem citar aqui, que pega muita prova aqui, tá, gente? Né? Quero nem dizer que é a ADMTEC e GEDUC. Meu Deus, que banca para fazer prova mal feita. Meu Deus. Bora lá. Avalie. A LDB, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, dispõe em seu artigo 1º que a educação abrange os processos formativos desenvolvem, que se desenvolvem, na vida familiar. Gente, a educação está na vida familiar? Tá ou não tá, pessoal? Tá. Convivência humana também está educação, gente? Também. Movimentos sociais, organizações da sociedade civil. Organizações da sociedade civil nada mais é do que associações, tá, gente? Associações, por exemplo. Manifestações culturais também. E no trabalho também. Todos. Letra C. Beleza, gente? Tranquilo aí, pessoal? Tem alguém assistindo minha aula pela primeira vez aí, gente? Tem alguém assistindo minha aula pela primeira vez aí? Ninguém, só tem os Angélica, Luciana, Edilene. Serve quem está retomando. Kalina, realmente, Kalina era presença garantida. E foi chamada em tanto concurso de uma vez só. Tá? Foi chamada em tanto concurso, graças a Deus. Bora lá. Eita, tem até uns nomes aqui, uns nomes que eu tô vendo que é a primeira vez mesmo. Daniela, tudo teu fã. Bora lá. Questão 3. Eita, Val aqui. De acordo com a LDB, a educação abrange os processos formativos. Se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nesse contexto, a LDB disciplina a educação escolar que se desenvolve. E aí, gente?
predominantemente, exclusivamente, preferencialmente. A gente viu muito isso, tá, pessoal? Predominantemente, né, pessoal? Predominantemente. Bora lá. Predominantemente por meio de instituições próprias, né? Instituições próprias e deverá vincular-se ao mundo do trabalho, trabalho e a prática social. Qual é que responde isso? Aqui, ó, vai ser predominantemente. Não é exclusivamente, né, gente? Instituições próprias. E deverá vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social. Social. Beleza, gente? Letra D de dado. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, né? Olha aí, foi FGV aqui, 2024. FGV novamente aqui, ó. FGV novamente aqui, ó. Gente, a IDECAM Paraíba, banca fácil, fácil, fácil. É igualzinho minhas aulas, viu, gente? IDECAM Paraíba, boa demais, viu? Boa, boa, boa a IDECAM, muito boa. E vai abrir o IF também, né, gente? O IF também, né? Com relação aos objetivos da lei 93, 94, 96, assinale C ou E. 4. Cadê? A educação é concebida como um processo formativo que se desenvolve, na família e nas instituições de ensino. E aí, gente, tá certo ou não tá, pessoal? FGV, a educação é um processo formativo de formação humana, é ou não é, gente? É, que se desenvolve, por exemplo, na família e nas instituições de ensino, né? Tem muito mais exemplos aí, mas está correto. A educação deve vincular-se apenas ao mundo do trabalho. Eita, é o mundo do trabalho, mas eu quero que vocês lembrem aí, ó. Mundo do trabalho e o que, pessoal? E o que? E as práticas sociais. Mundo do trabalho e as práticas sociais. Falso. A educação escolar se desenvolve exclusivamente por meio de instituições próprias. Oxente, exclusivamente, gente. Qual é a palavrinha aqui, gente? Qual é a palavrinha aqui? Predominantemente. VFF. Qual é a letra? Letra E. Letra E. Bora lá. 5. Olha aí, ó. SEDUC de São Paulo, FGV. Já teve um concurso do Estado aqui que foi FGV. O artigo 3º da LDB define os princípios segundo os quais deverá ser ministrada. Com relação a esses princípios, avalie se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Priorização das instituições públicas de ensino sobre as instituições privadas. Tem esse princípio, gente? Priorização de uma sobre a outra. O princípio é o quê? Coexistência. Coexistência. Vamos coexistir. Não tem priorização coisa nenhuma, não. Falso. Gente, essas questões assim, é bom você sempre, tá, pessoal? Fazendo daquele jeito. Quando você tem certeza de uma, vai logo eliminando, né? Eliminava logo essa, eliminava essa, né? Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. Verdadeiro. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Verdadeiro. Foi FVV, não foi, gente? Beleza. 6. FGV novamente, gente. Técnicas ações culturais, pedagogo e letras. De acordo com a LDB, artigo 2º, a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, é o PLIS, princípio de liberdade, ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já o seu artigo 3º será ministrada com base nos seguintes princípios, exceto, como foi a banca, FGV também. E aí, gente, ele quer o princípio errado aí. Valorização da experiência intraescolar, experiência extraescolar. Tá, pessoal? Mas vamos lembrar aqui, ó, igualdade de condições de acesso. Ninguém erra, esse é logo o primeiro. Coexistência, ninguém erra. Gestão democrática, lembrar que a gestão democrática na forma da lei e da legislação do sistema do município. Beleza, resposta letra D de dado. 7. Lê o fragmento a seguir. A educação, dever da família e do Estado. Inspirado, tal, aquilo que a gente já conhece bastante, né? Bora lá. As opções a seguir apresentam um desses princípios, à exceção de uma. Também tem um errado aqui, gente. Esse é logo o primeiro, todo mundo sabe, né? Pluralismo de ideias, é bom sempre estar lendo, tá, gente? Gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais, gestão centralizada, coisa nenhuma. Gestão democrática. E valorização do profissional, tá certíssimo. Gente, olha, a gente vai fazer algumas questões aqui da FGV, da Secretaria do Rio Grande do Norte, tá, pessoal? E foi tranquilo, tranquilo demais. Em relação aos princípios e fins da educação nacional, olha aí, ó, FGV 2025. Avalie as afirmativas a seguir. A educação, dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, ó, o please aí, ó, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perfeito, né, Odisseia? Perfeito aí, ó. Gente, quando a gente faz uma questão assim, quando a gente está sabendo muito a matéria, é muito bom para as outras matérias também, que você já vai marcando com segurança, vai pegando segurança no concurso, e até as matérias que você não sabe tanto, você vai desenrolar, porque está com segurança. Oi, Ana, quer perguntar alguma coisa? Tô lendo aqui, viu? É só perguntar. Ah, beleza. O ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios. Igualdade de condições para acesso e permanência. Ninguém vai errar isso de jeito nenhum, é logo o primeiro. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Tem esse princípio também, gente? Liberdade de aprender e ensinar? Tem. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É um princípio também? É. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Tá certo esse, gente? Verdadeiro? Olha aí, todo mundo caiu do cavalo. Esse aqui tá falso. 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 Falso, falso, falso. É, peraí. Ah, não, peraí, gente. Peraí, viu, pessoal? 1, 2, 3. Ele perguntou os princípios. Em relação aos princípios e fins da educação nacional, conforme estabelecido, avalie as afirmativas a seguir. Pessoal, isso aqui, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória, princípios e fins da educação nacional. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá, pessoal? Vê se tem um I2 aí, porque isso é princípio, gente. Isso é princípio, mas a questão considerou como estando certo mesmo, tá, gente? Não é princípio, não. Não está entre os princípios, não. Não tá, mas a questão considerou como certa, tá? Deu certo, exatamente, Ana. Foi isso mesmo.
Não é princípio não, mas mal feita essa questão, tá, gente? Caberia recurso, mas, né, vou botar aqui como a banca respondeu. Eita, eu elogiei tanto a FGV, tá, gente? Eu elogiei tanto a FGV. Isso aqui não é princípio, tá, pessoal? Não é princípio, tá? É até uma coisa verdadeira, mas não é um princípio, né? Olha aí, teve gente que fez essa prova aí. Bora lá, essa tava mal feita mesmo. 9. A opção a seguir apresenta os princípios sobre os quais o ensino será ministrado, à exceção de uma. Pluralismo de ideias, tá certo, gente? Tranquilo, né? Valorização da experiência extraescolar, beleza. Igualdade na aplicação da eticidade, nada a ver. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, um relativamente novo. Esse aqui é relativamente novo. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Beleza. 10. A Lei Diretrizes e Bases, vamos lá, no que se refere ao seu artigo 3º, que fixa os princípios, deverão servir na base, analise os itens a seguir. Considera a diversidade étnico-racial. Tá certo isso, gente? É um princípio esse, gente? É ou não é, pessoal? Fácil esse, né, gente? Esse veio em 2013, tá aqui, tem até a lei aqui que colocou ele. Garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Também tem esse princípio, gente, garantir a educação e a aprendizagem ao longo da vida também. 2018, tá até aqui. Respeita a diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Dos três aqui, ó, surdos, surdos cegos e com deficiência auditiva. Certíssimo. Esses princípios foram todos incluídos, né, gente? Um em 2013, já tem 2023, 2024, né? MS Concursos 2025. Julgando-se a LDB, marque V ou F 2025, tá, gente? O ensino será ministrado com base, dentre outros, no princípio da garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Tem esse princípio, gente? Será ministrado com base. Tem esse ou não tem, gente? A gente acabou de ver isso, gente. 2024. 2024 veio esse princípio aqui para garantir, ó, dentre outros princípios da garantia do direito a acesso a informações públicas. Verdadeiro. 2024, recentíssimo, tá, pessoal? Recentíssimo. Gente, toda a legislação que eu coloco é a última, gente, tá, pessoal? É a do dia aqui, tá? Muita gente erra a questão em concurso porque vai pegar um material mais antigo e a banca foca naquilo que mudou, tá, gente? Esse é o 15º princípio, é o último princípio que entrou. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade. Tem que garantir esse acesso, gente? Tem ou não tem, pessoal? Tem, né? Vamos ver como foi a pergunta, se era só princípios ou se era... Deixa eu ver como era a pergunta aqui. Julgando-se a lei de diretrizes bases atualizada. Não, eu só quero saber o que está na LDB. Verdadeiro, verdadeiro, tudo novinho aqui, tá, gente? Olha aí, o poder público na sua esfera de sua competência. Vou, Lúcia, vou. Acesso ao resultado de avaliação de qualidade e rendimento escolar, beleza. Os estados incumbiciam, né, a obrigação do estado de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, olha aí, gente, a gente nem viu ainda nessa isolada, né? Mas permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos. Tudo V. Resposta letra C. Tá? Então, gente, vocês podem usar o transporte público, pode ou não pode, gente? Trechos autorizados, desde que tenha vaga.
Está expresso no artigo 2º da LDB que a educação é dever da família e do Estado. Vamos lá. O artigo 3º apregou que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso à escola. Tá certo ou não tá, gente? Agora, esse 2 aqui, gente, é um princípio também. Garantia do direito ao acesso à informação. É um princípio, gente? É ou não é? Sim. Novíssimo. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal. Gestão democrática. Beleza. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte. Eita! E o 4, gente? O 4 tá certo? Ó, isso aqui, quando você chega em casa, pega um concurso desse, aí faz nas pressas, né? Pode acontecer com qualquer um aqui, ó. Liberdade de aprender, ensinar. Oxe, tá certo isso aqui. A arte, a religião cristã. Falso. 1, 2 e 3. Peraí. Gente, vê só, pessoal. Vê só. Tava estranhando aqui. Pessoal, igualdade. Esse 1 tá certo, gente? Malícia dessa banca, tá, pessoal? Malícia dessa banca, né? Alguém tinha visto isso? Eu mesmo não tinha visto. Tinha visto outra vez, mas não, mas não vi agora. Igualdade de condições para acesso é igualdade. Faltou o que aqui, gente? Faltou o que para ser o princípio mesmo, né? Ele queria igualzinho, né? Faltou o quê? Igualdade de condições para acesso e permanência. 13. A LDB determina que a educação seja direcionada por alguns princípios. Dentre eles, identifique a alternativa correta. E aí, pessoal, desvinculação entre a educação escolar e o trabalho vai desvincular. Valorização da experiência extraescolar. Garantia. Puxa, garantia do direito. Gente, meu Deus do céu. Ó, tudo cheio de caixa de banana, tá? Tudo cheio de caixa de banana. Valorização da experiência, o que, gente? Vê que malícia é essa? Aí quem não se ligou ainda, né? Quem não pegou ainda, questão que banca foi essa? Não coloquei a banca. Garantia do direito a acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Perfeito, mais novo, de 2024. Tá? Perguntaram, deve ter sido a DNT. Perguntaram a do 12 e a do 12 foi letra P de bola. Tá? Então, gente, agora é palavra por palavra. Tem que ler palavra por palavra. Né? Mas aí você ia ver aqui e dizer, opa, peraí, tem alguma das duas que está errada. Né? E aqui, valorização da experiência extraescolar. Extraescolar. Então, gente, veja como está caindo esse aqui, né? Que colocaram em 2024. Como está caindo. Que é agora o princípio do acesso a informações, tá? Consoante a LDB, o dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita. 5 a 18, gente? 5 a 18? Educação infantil gratuita. As crianças até 6 anos, 6 anos já é para estar no fundamental, né? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a indicação da escola, pessoal? É segundo o quê, pessoal? A capacidade de cada um, né?
Larissa, Eliud, né? Oferta de ensino noturno adequada às condições do educando. De acordo com o artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia, entre outros, os seguintes itens. Bora lá. Educação básica obrigatória e gratuita, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá certo ou não tá, gente? Na educação obrigatória, começa na pré-escola, 4, 5 anos. A exceção de ele, que é errada, né? Verdadeiro. Educação infantil gratuita, as crianças até 5 anos. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, olha aí, especializado, ó, com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso preferencialmente público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Não, acesso ao ensino fundamental e médio. Tira isso aqui. Resposta letra D de dado. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Beleza. Resposta letra D de dado. Bora lá. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, vamos lá, 1. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. E aí, gente, tem essa questão da alfabetização plena e capacidade, né, pessoal? Ao longo da educação básica, requisito indispensável, tem, tá lá na LDB, tá, gente? Para ele exigir seus direitos, né, ele tem que ter uma alfabetização plena, né? E para aprender as coisas tem que ter alfabetização plena, né, gente? Na BNCC, a alfabetização é para ser até quando, gente? Na BNCC, olha a minha pergunta, na BNCC, até o 5º ano do fundamental. É. Mas se sua prova for cair PNE, até o 3º. Beleza? Bora lá. 2. Educação digital, com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet, em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. E aí, pessoal, tem a educação digital? Tem ou não tem, gente? Essa educação digital vai excluir o professor? Vai, gente? Jamais, jamais. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino. Mobiliário, né? Adequadas às idades e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. E aí, gente, tá tudo certo, né? Deixa eu ver. Foi tudo certo. Letra D. Segundo a Lei 9396, a LDB, né, pessoal, na esfera de sua competência federativa é assegurado atendimento educacional durante o período de. E aí, gente, durante o período de quê? Que é garantido o acesso ao atendimento educacional, né?
na recuperação, internação, na internação, né, gente? Internação e por tempo, quando for internação de tempo prolongado. Resposta, letra B de bola. 18 é muita questão, né, gente? Pessoal, a alfabetização plena, de acordo com o PNE, né, até o terceiro ano do fundamental. De acordo com a BNCC, até o segundo do fundamental. Beleza, Giovana? Saudade de você, nunca mais apareceu. PNE, terceiro ano do fundamental. BNCC, segundo ano do fundamental. Certo? Olha, o Kalina lembrando vocês aí. Considerando os apontamentos da lei número LDB, julgue verdadeiro ou falso. A alfabetização plena e capacidade gradual para leitura ao longo da educação básica são requisitos dispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso, pessoal? Ana tá ligada. Falso. Cadê o erro aí, gente? A alfabetização não é um requisito dispensável, é um requisito indispensável para a efetivação dos direitos, né, gente? 2. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado. E aí, pessoal, é assegurado atendimento educacional? É ou não é, gente? Ao aluno de educação básica, prolongado, conforme estudante. Verdadeiro. As relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam o papel da docência. Lembram disso, pessoal? Tá certo ou não tá, gente? Essa questão digital, da educação digital, é para fortalecer o papel da docência? É ou não é, gente? Verdadeiro. Como é que ficou, gente? FVV. 19. Bora lá. A LDB, o artigo 5º, que o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Ok, né? Ok. Recensear bimestralmente as crianças e os adolescentes em idade escolar. Eita, esse ficou feioso, né, gente? Ficou feioso aqui, ó. Bimestralmente, coisa nenhuma. Anualmente, anualmente. Divulgar a lista de espera por vagas no estabelecimento de educação básica. Tem que divulgar, gente, a lista e de sua rede, inclusive nas creches. Verdadeiro, verdadeiro. VFV. Quais são as corretas? Letra D de dado, né? Olha aí, Secretaria do Rio Grande do Norte, teve gente que fez a prova aqui novamente, e agora vamos ver se ela está bem feita essa, né? É... Avalie-se com esse objetivo, o poder público deve, em sua esfera de competência federativa. Bora lá. A pergunta é essa. Avalie se com deve, em sua esfera de competência federativa. Vamos lá. O poder público deve recensear anualmente as crianças e os adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. E aí, pessoal? Ok, né?
2. Zelar junto aos pais ou responsável pela frequência. Tem que zelar junto aos pais, gente? Ok. Divulgar lista de espera por vagas. Olha aí, ó, questão 2025, caiu mudança 2024, né? Creche, ordem de colocação, sempre possível, tal. Verdadeiro. Garantir aos pais, aos responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar. Tem que garantir esse acesso, gente? Aos resultados e às avaliações, sim. Transparência, né, gente? Mudança recente da transparência. Tudo vê. 1, 2, 3 e 4. Esse aqui, gente, como nunca caiu em prova ainda, essa parte que mudou aqui da questão 21, eu mesmo fiz a questão. É de VOF. Bora lá, VOF. Incumbe ao poder público. Não caiu ainda em prova, vai cair agora, viu? Vai cair agora, viu? Incumbe ao poder público, ou seja, a obrigação do poder público, promover nos termos do regulamento o acesso público às informações educacionais do censo anual, dos exames e sistema de avaliação da educação básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades. Ou seja, é obrigação, gente? É ou não é, pessoal? Verdadeiro. É uma obrigação do poder público, né? O acesso público às informações educacionais. Beleza. Facinho, né? A organização e manutenção do sistema de informação e estatística educacionais pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitar-se ao dever de transparência. Não, não são não. Só no dia da prova. No dia da prova quem faz sou eu, viu? Tô brincando, viu, gente? Sujeitar-se ao dever de transparência e publicidade, como preceitos gerais ao direito fundamental ao acesso à informação, do que trata a lei de acesso à informação. E aí, gente, tá certo ou não tá, pessoal? Facinho. Dados e microdados agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados, divulgados e compartilhados, sempre que possível, de forma anonimizada. Tá certo ou não tá, pessoal? Tá certo. É sempre que possível mesmo. Tá, gente? Somente quando possível. Vai ser de forma anônima. Tá? Tudo isso é novo, novíssimo. Nem caiu em prova ainda. Bora lá, agora não foi mais não. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Letra A. Cumprimento das normas gerais da educação estadual. Oxente. Vai cair, tenho certeza também. Tenho certeza. Cumprimento das normas gerais da educação estadual. Só estadual. A autorização e avaliação da qualidade. Aí, o segundo, tudo bem. Agora, cumprimento das normas gerais da educação nacional. A autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Aqui, municipal, coisa nenhuma. E aqui, poder privado. Estadual, coisa nenhuma. Resposta letra B mesmo. Bora lá. É vedado, 25, é vedado ao poder público permitir o acesso público às informações educacionais do censo anual. É vedado, é proibido ao poder público, gente, permitir esse acesso? Falso. Essa aqui foi eu que fiz também, viu, gente? Fui eu que fiz também, agora dessa vez eu coloquei falso. A resposta do 23. Quem tá com 23 aí, gente, para ver aí a resposta do 23? Foi verdadeiro. Verdadeiro, 23. Pessoal, essa isolada aí, que vai ser até acabar a LDB, tá R$ 47, gente. Tá de graça, tá, pessoal? Tá de graça, de graça. Você recebe tudo na plataforma aí. Hoje foi para vocês conhecerem, tá, gente? Mas tá de graça. Final do ano vocês vão precisar disso, tá? Assistiu isso aí, coloca a velocidade 2x aí, assiste ligeiro e é para fechar qualquer prova. Bora lá. Dados e microdados agregados e desagregados,
coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo e regulatório, serão tratados e compartilhados, obrigatoriamente de forma anonimizada. E aí, gente, obrigatoriamente de forma... Como é que é certo, gente? A forma correta seria como? Sempre que possível. Sempre que possível. Tá? Sempre que possível. O ensino é livre à iniciativa privada, questão muito fácil, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional. Beleza. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Um e 2, letra. Ambos estão corretos. Bora lá, gente. Pessoal, depois aí no grupo vai ter o link para quem quiser comprar. Pode passar no cartão, tá, gente? Pode dividir esse valor. 47 ainda pode dividir, tá, pessoal? Eu sei que aí tá todo mundo esperando o cartão virar, né? Tá todo mundo esperando o cartão virar, todo mundo liso. Essa época do mês, tá todo mundo liso. Bora lá. Dividir ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito, mediante prévio e motivado requerimento, a ausentar-se de prova ou de aula, marcado para o dia que, segundo seus preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas. Bora lá, quais são as prestações alternativas, gente? Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo de aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Tá certo ou não tá, gente? Tá certo. Verdadeiro. Aquele que eu falei que é até melhor passar, né? Passar logo um trabalho. Trabalho é escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidas pela escola, pela instituição de ensino. Verdadeiro. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata o artigo 7º substituirá, né? O cumprimento substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização de registro. Vai regularizar a frequência dele, gente? Vai ou não vai, pessoal? E aí, pessoal, VVV, letra A. Poxa, tinha um aqui, peraí. 29. A LDB cita no seu artigo 7º que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito, mediante prévio e motivado requerimento, a ausentar-se da prova marcada. Assinala a alternativa que apresenta o motivo. Qual é o motivo que ele vai dizer lá, pessoal? Qual é o motivo? Fácil demais. Letra C de casa. 30 e última. Não é a última, né? Em relação ao que prevê a lei tal, analisa a afirmativa a seguir. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, certo? Contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Verdadeiro. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada crime de responsabilidade. Verdadeiro.
3. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, que dependerá da escolarização anterior. E aí, gente? Não é assim que a LDB diz não, né, pessoal? Falso. Não é que dependerá, independentemente de escolarização anterior. VVF, qual é? Letra A. Beleza, pessoal. Chegamos ao nosso fim aqui, tá, gente? Essa primeira aula que foi gratuita, tá, gente? As demais aí, vamos ver a LDB todinha nesse nível aí, resolvendo questões até memorizar, tá, pessoal? Eu vou colocar isso aqui no grupo que vocês estão, nos dois grupos. Assistam aí a aula, tá, gente? Que vai valer a pena. Se matriculem, tá, pessoal? Se matriculem. Vou colocar aqui o link da matrícula. É uma plataforma chamada Cacto. Você faz o pagamento e chega no seu e-mail, tá, gente? Obrigado, Ada Lúcia. Obrigado, obrigado. Tá? O que é que significa please? Próxima aula, quinta-feira, né? Princípios de liberdade e ideais de solidariedade, lá no comecinho da LDB. Princípios de liberdade, ideais de solidariedade. Tá, pessoal? Beleza, gente. 47 conto aí, certo, pessoal? Vai aumentar, tá, gente? Vai aumentar. Estou esperando até o final do mês somente, porque até essa época tá todo mundo liso, né? Mas vai ser assim. Depois da LDB, vou fazer outra legislação até vocês terem tudo na sua mente para você ficar logo efetivo, gente. Virar logo efetivo, tá? Do lugar que você queira, certo, gente? Pode perguntar aos seus colegas aí que a turma aqui é aprovada. É aprovada. Você vê todo mundo sendo aprovado. Beleza, pessoal? Um abraço aí, tá aí, gente, o link, tá? O link de pagamento, certo? O link de pagamento. Eu vou colocar aqui no final da ficha e vou colocar também no comecinho da ficha. Tá aqui o link de pagamento. Só copiar e colar. Né, gente? E vamos embora aí, tá? Final do ano tem CNU. Tem outro grupo. Tem outro grupo, tá, Kalina? Tem outro grupo. Tem outro grupo. Fala comigo que eu te coloco, tá? Beleza? Certo, eu entendo quem vai poder fazer depois por conta do cartão de crédito dessa época, tá pau, né? Na plataforma tem o link, tá? Beleza, gente? Pessoal, um abraço aí, tá, gente? Vamos embora. Força que esse ano tem novidade CNU. Para o ano, todos os municípios e estados vão adotar o CNU, tá, gente? Então, força aí. Vamos embora. Um abraço, pessoal. Tchau. Não, não, você vai permanecer no grupo, tá, Daniel? Você vai permanecer no grupo, no e-mail para assistir gravado, viu? No e-mail para assistir gravado, viu?